Não estou vendo se tem todos. Ah, tem sim, tem homens também aqui. Bom, é um prazer estar com vocês, né? Eu sou o professor Antônio Carlos de Oliveira, do Departamento de Serviço Social aqui da PUC-Rio, e que estou coordenando esse curso que a Coordenação Central de Extensão está oferecendo, que é Cuidados, Famílias e Políticas Públicas, né? Esse curso já é oferecido por mim na CCE desde 2011, né? Mas é a primeira vez que a gente está oferecendo no modo virtual. Tá bom? Vai ser uma boa experiência. A gente está vendo que já vai ter gente de vários lugares do país, até de fora do país, isso é bem legal. E a gente vai aprendendo com essa nova forma de se comunicar, que não é tão nova assim, né? É nova para alguns de nós, mas tem pessoas que fazem isso há muito tempo, né? Eu queria, de imediato, dar um aviso que essa aula aberta está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada pela CCE, tanto em redes internas como externas. Então, quem não quiser, quem tiver restrições quanto ao uso da sua imagem, eu peço, então, que inabilite sua câmera, tá bom? O fato de deixá-la ligada é entendido por nós como uma autorização. Tá certo? Um outro aviso é que quem tiver interesse em receber o certificado, além de ter se inscrito no curso, precisa preencher também um formulário, tá? Que o Rodrigo vai disponibilizar no chat. Então, vocês precisam também preencher esse formulário para que tenham direito ao certificado. Ok? Bom, a nossa dinâmica vai ser a seguinte: eu vou falar um pouco, trazer algumas questões do tema de hoje, né, que a gente está falando de cuidados em família em tempos de pandemia. E isso é uma aula aberta, como eu já disse, do curso Cuidados, Famílias e Políticas Públicas. Eu vou trazer algumas provocações, algumas questões iniciais, e depois, como quem já foi minha aluna, ou quem me conhece, sabe, a maneira como eu gosto de funcionar é dialogar com quem veio e tem interesse no tema. Então, depois de um certo tempo, a gente vai abrir para quem queira fazer perguntas, colocações, contribuições, e aí vai poder ser feita tanto pelo microfone, né, como também pelo chat. Okay? Antes de começar a abordar o tema, eu queria apresentar para vocês duas das outras docentes desse curso, né, que eu tenho prazer. Uma já foi minha orientanda de mestrado e agora é minha orientanda de doutorado, que é a Tamires, e Isabel Silvestre, que também foi minha orientanda de mestrado, e todas duas estudando cuidado. Eu não vou falar, não vou dar spoiler, deixa que elas se apresentem. Tá bom? Por favor. Tamires? Então, boa noite. Meu nome é Tamires, sou doutoranda do Programa de Serviço Social, né, da PUC, de pós-graduação. Atualmente estou pesquisando, atualmente não, desde o mestrado eu pesquiso a área de cuidado, e agora a pesquisa está com enfoque nas políticas públicas de cuidado, né, para entender o direito ao cuidado, a política de cuidado. É um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria muito grande e espero que a gente possa trocar bastante. E no curso a gente possa trocar ainda mais. Obrigado, Tamires. Por favor, Isabel. Boa noite a todos e a todas, né? Como o professor Antônio disse, eu me chamo Isabel. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e reforçar, eu já comentei com o professor Antônio, e agora, publicamente, eu gostaria de agradecer o convite dele. Assim como a Tamires, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou muito animada que nos nossos próximos encontros a gente compartilhe provocações, inquietações, reflexões. Então, de verdade, eu estou muito animada, né? Eu sou assistente social, formada pela UF, e sou mestre em serviço social, na área de serviço social, questão social e direitos sociais pela PUC-Rio. Há alguns anos eu tenho direcionado meu estudo para a área de velhice, e em especial hoje eu tenho me aprofundado na discussão de gênero e cuidado de longa duração de idosos em âmbito familiar. Então é isso, né? Os próximos encontros a gente vai se conhecendo um pouquinho mais. Valeu, Isabel, muito obrigado. Estou muito feliz que Cris Givelli, que é gerente aqui na Prefeitura do Rio, então trabalha a beça, quem está na gestão, que bom que ela conseguiu chegar para a nossa aula. Cris, por favor, se presente. Tem que habilitar, Antônio. Cris, nós não estamos conseguindo te ouvir. Agora seu microfone está inabilitado, mas mesmo quando ele estava habilitado, a gente não estava te ouvindo.
Rodrigo, pode dar uma ajuda? Cliquei para habilitar aqui. Uhum. Bom, enquanto vocês vão tentando, então eu vou trazer mais alguns detalhes. Logo que o microfone... Consegue falar agora, Cris? Foi. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Tudo corre. Falei com o professor Antônio, vem correndo. Então, gente, boa noite. Eu sou assistente social, né? Doutora em serviço social pela PUC. Fiz a minha dissertação, minha tese, o professor Antônio foi meu orientador. Trabalhei a questão das famílias nessa tese, com relação ao atendimento dos CRAs, nessa perspectiva do cuidado, que é uma perspectiva muito interessante. E eu estou toda animada para falar com vocês na aula, né? Agradecer o convite primeiro para participar de uma aula e mostrar também o cuidado voltado na gestão, que agora eu estou na gestão, lá sou gerente de recursos humanos, e aí eu trago também essa realidade, né? Porque o cuidado, ele está em tudo. Ele está no trabalho direto com as famílias, mas também ele pode ser levado na perspectiva da gestão. Então, assim, eu estou muito animada para a nossa aula e agradeço mais uma vez o convite. O que vocês tiverem para trazer também vai ser muito gratificante, que eu gosto, como o professor Antônio falou, que ele gosta de trocar, eu também gosto muito nessa perspectiva da troca, da nossa união e ver como esse cuidado pode ser levado a diferentes formas de atuação. Tá bom? Então, assim, vai ser o cuidado na prática. É isso. Obrigada. Boa noite a todos aí. Valeu, Cris. Muito obrigado. Gente, eu sei que tem um monte de gente querida aqui também, estou vendo umas carinhas conhecidas, mas eu quero registrar, em especial, no início eu já estava falando isso, de maneira mais informal, a presença da professora Sueli Bulhões da Silva, que é do Departamento de Serviço Social, que foi minha orientadora no doutorado, vai ser sempre minha orientadora. É uma pessoa muito querida, que faz parte da minha trajetória acadêmica e agora eu posso também dizer da minha trajetória pessoal. Né? É um prazer, um prestígio você estar aqui conosco, Sueli. Bom, Tamires, Cris e Isabel foram minhas orientandas, né? Tamires ainda porque está fazendo doutorado também, e elas têm perspectivas diferentes de abordar o cuidado. A Tamires trabalhou o cuidado em famílias pobres na zona oeste do Rio de Janeiro, então tem uma dissertação bastante interessante, e agora trabalhando o cuidado como direito, né? Também abordando com uma perspectiva étnico-racial. Então, tem bastante coisas interessantes. A Isabel acabou de defender uma dissertação de mestrado que fala de cuidados em família, cuidado de idosos em família. E a Cris mais ligada, então, à política pública de assistência e na proteção básica. Então, a ideia de convidá-las para esse curso, que até então, em todas as outras edições, eu ministrei todas as aulas, é justamente diversificar essa perspectiva. E todos os cursos que eu ministro, mesmo no doutorado, têm uma pegada e um diálogo muito grande com a prática. Né? Da minha perspectiva, sem subestimar quem faz pesquisa chamada pura, né, que não tem uma relação direta com a intervenção, não é a minha praia. Eu só vejo sentido na minha profissão em produzir conhecimentos que possam impactar a vida de quem está atendendo e aquelas pessoas que são usuárias de políticas públicas. Então, esse curso ele surge, né, no âmbito de um grupo de pesquisa, de que eu sou líder, um grupo do CNPq, que é o Grupo Famílias de Violência de Políticas Públicas, e a minha perspectiva de abordagem, a minha formação básica em psicologia, o meu mestrado também, o doutorado em serviço social, onde eu trabalho no departamento há 21 anos, né? Então, essa discussão entre psicologia, serviço social e o direito, com o qual eu tenho bastante contato, a gente tem uma parceria do departamento que me antecede na pós-graduação, né? Com o Núcleo de Práticas Jurídicas do Direito da PUC, mas eu tenho uma trajetória grande de contato com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e também com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com discussões, sobretudo, de atendimento a famílias em casos de suspeita de violência contra crianças, mas também de mediação. Tá bom? Eu estou falando isso para quê?
para que vocês tenham uma ideia de que pegada que a gente vai dar a essa discussão nossa hoje, que é cuidados em família em tempos de pandemia. Bom, eu vou fazer uma introdução, então, alguma provocação a vocês e depois a gente abre para o debate. Bom, pensar famílias hoje. A gente fala em família, hoje em dia a gente fala em famílias com um S bem grande no fim, né? Então, dessa pluralidade. Mas muitas vezes as pessoas pensam que a gente está falando de uma pluralidade de arranjos. A gente também está falando disso. Certamente, né? Vários arranjos que historicamente não eram chamados de família, e que alguns erroneamente chamam de novos arranjos familiares, não são novos, né? Sempre houve família monoparental feminina. As mulheres pobres, muitas vezes, há muito tempo, né? Cuidavam de sua prole sozinha, só irmãos, a avó, ou o pai sozinho com seus filhos, né? Casais homoafetivos, sempre houve. Só que não eram chamados, elevados ao estatuto de famílias. Então, não são novos arranjos. Se trata do reconhecimento da pluralidade de arranjos que sempre existiu no mundo. Mas não é só essa pluralidade. A gente tem também uma pluralidade de perspectivas teóricas. A gente pode ver hoje no Congresso vários projetos, né, como esse malfadado Estatuto da Família, né, querendo justamente excluir essa diversidade e essa pluralidade. Então, há uma disputa de significados e de sentidos no campo político, mas também no campo acadêmico. Então, eu quero chamar a atenção para vocês que, nesse curso, vocês vão conversar com professores e professoras, né, que entendem a família como um grupo que é sócio-historicamente construído. Então, que vai mudando à medida que uma sociedade também se modifica, que vai se alterando a sua forma de funcionar internamente e a sua forma de se relacionar com o mundo, com a sociedade, e, em especial, com o Estado, né? Então, a família, longe dessa perspectiva ideal, né, a família certamente é um espaço de proteção, um espaço de convívio íntimo, mas justamente por conta dessa intimidade, por ter sido alçada a esse lugar de inviolável, né, é um valor que nem é indiscutível, é indiscutível, né, como a gente não pudesse colocar em discussão, em debate. Então, é um espaço de proteção, mas é também um espaço de violação, em que a gente vê, sobretudo, alguns grupos especialmente vulnerabilizados pela forma como a sociedade ocidental, capitalista, contemporânea se organiza, em especial crianças, adolescentes, mulheres e idosos, mas também pessoas com deficiência, que sofrem muito mais violência dentro de casa, mas que certamente também, como Isabel estudou bem na dissertação dela, Tamires também, e Gisele também, né? Mas também recebem muitos cuidados em família. Então, não é a família que é boa ou ruim, a gente não está falando dessa perspectiva maniqueísta, está dizendo que é normal dar em todas as famílias, né, ser proteção e ser violação. E a gente precisa lidar, então, com esse paradoxo, com essa contradição. E é nessa perspectiva de uma família que é, sim, provedora de cuidados no cotidiano para os seus membros, para todos os seus membros, mas também titular de proteção social por parte do Estado, que a gente vai discutir nesse curso, né? Então, quem pensa e fala, se a família falhar, o Estado vai entrar. Na nossa perspectiva, é justamente o contrário. Se a gente tem um Estado que atua de maneira consequente, com políticas públicas de qualidade, com acesso para todas as famílias, essas famílias poderão exercer o seu papel protetivo com muito mais efetividade. Então, a gente não está defendendo um Estado mínimo que entre quando a família falhar. É justamente o contrário, um Estado que promova a cidadania para todas e todos, inclusive os adultos, né, a fim de que eles possam, homens e mulheres, cuidar dos seus companheiros na família, companheiros e companheiras, né, os outros integrantes da família. E essa relação do Estado com a família é uma relação muito complicada, historicamente, no nosso país, né? Alguns teóricos, algumas teóricas vão falar que eles são adversários cúmplices. Por que adversários cúmplices? Muitas vezes as famílias recorrem ao Estado quando elas não conseguem dar conta de controlar aquilo que é considerado desvio ou problema dentro do seu movimento, do seu desenvolvimento,
E uma questão muito emblemática, muito paradigmática nisso, é quando a gente pensa naquela malfadada portaria que garantia a internação compulsória de pessoas que eram usuárias de drogas. As famílias comemoraram tremendamente que o Estado pudesse, então, tomar essa iniciativa, invadir o direito das pessoas. Eu não estou falando de não haver possibilidade de as pessoas se internarem quando elas acham necessário. Eu estou dizendo justamente de pessoas... tem muita gente jovem aqui, né? Mas quem viu O Bicho de Sete Cabeças, que é um clássico, né? Não é, mas é um filme relativamente antigo para boa parte de vocês. Acho que algumas de vocês não tinham nascido ainda. Mas, de qualquer forma, é daquilo que a gente está falando, de usuários de drogas que não são dependentes, que são patologizados e controlados pela família em acordo com o Estado. Então, eles se tornam cúmplices. Mas, na hora de sair, às vezes a família quer que... meu filho já tomou um susto, quero que ele saia. E o Estado não deixa. Nessa hora, eles são adversários. Então, é uma relação bastante tensa entre família e Estado, sobretudo no momento, quando a gente teve a Constituição de 1988, no Brasil, ampliando direitos para todas as famílias, foi justamente quando o movimento mundial, inclusive brasileiro, era de um Estado cada vez mais passivo, mais retirado, mais omisso em termos de políticas públicas sociais. Então, a gente tem aí um contrassenso, um conflito e um desafio para a gente pensar, né? Bom, essa família, então, que é provedora de cuidados no seu interior, ela lida com essa situação de um Estado que oferece cada vez menos opções de educação infantil, de escola em horário integral, de acesso à saúde, de cuidado, de home care, né? Então, isso tudo traz muitas complicações para a família. E, como eu falei, como é um movimento sócio-histórico, a gente está tendo uma expectativa de vida cada vez maior. Então, essa longevidade, que a gente festeja tanto, e que ela festeja mesmo, que bom que as pessoas, idosos, podem viver mais e com qualidade, mas isso traz desafio, porque algumas doenças vão se agravando quando a gente vai ficando mais velho, né? Então, o nível de dependência pode aumentar. Há uma demanda crescente de cuidado em família para idosos. As crianças e adolescentes sempre precisaram disso, e nós mesmos, adultos, precisamos uns dos outros para os cuidados, né? Com esse empobrecimento também da população, nesse momento que já vinha uma crise mundial agravada pela pandemia, tudo fica mais difícil. Então, um Estado que oferece poucas políticas, né? Uma família sobrecarregada com os cuidados, né? E cada vez mais um convívio intergeracional nas casas. Porque muitos adultos que tinham sua vida independente, com a perda do emprego, voltaram para a casa dos seus pais, né? E às vezes trazem juros e correções monetárias, eu costumo brincar que são seus filhos. Então, são 3 gerações vivendo ao mesmo tempo numa casa, que era muito comum há uma boa parte do século passado, né? Acho que há muito tempo as famílias nucleares se tornaram a coisa mais comum no Brasil. Então, isso traz uma sobrecarga, né, na família. E essa sobrecarga, né, o cuidar é um verbo que se conjuga no feminino. Todas as pesquisas, né, demonstram que sobrecai, né, nas mulheres a tarefa de cuidar, né? É claro que há mudanças, né? E nós homens estamos também descobrindo as delícias e as dores de cuidar, sobretudo dos filhos, né? Mas ainda é uma coisa que sobrecarrega demais as mulheres. Então, a gente tem alguns desafios em relação a gênero, que realmente são muito importantes. Eu tenho hoje algumas orientandas que estão discutindo masculinidade e cuidado, né? É um tema que me interessa muito. Então, a gente também vai discutir geração, ou seja, crianças, adolescentes, idosos, adultos, mas também gênero. E gênero não só falando em homens e mulheres, mas no feminino e no masculino, né? Eu sempre digo que minha filha tem 20 anos e como eu fui um pai muito presente na infância dela, na fase de bebê, dando banho, prestando aqueles cuidados que socialmente são associados ao feminino, as pessoas me chamavam muito de pai. E eu falava, por que eu não posso ser pai? Eu tenho que ter algo de mãe para ser cuidador, né? Então, é disso que a gente está falando. Pode falar um pai cuidador, mas não, vira um pai. Ou seja, tem que ser algo que remeta a essa mãe, reiterando a ideia de que às mulheres é que cabe
a obrigação do cuidado e que nós chegamos quando quiser, né? Então, esse é um grande desafio. E aí eu estou, para encerrar minha provocação inicial, eu vou fazer esse link com a pandemia. Como é que esses desafios têm se mostrado, então, nesse momento? A gente tem alguns dados, algumas produções que a gente já pode se debruçar sobre elas. São 6 meses aqui no Brasil, né? É uma experiência razoável. Então, o que a gente vê é que a pandemia, em termos dos cuidados em família, traz alguns desafios. O primeiro deles é que, com esse distanciamento social, as famílias podem contar cada vez menos com terceiros para esse cuidado, dos filhos, dos idosos. Então, não pode levar no hospital. As escolas estão fechadas, não tem educação infantil. Então, isso fez com que as famílias convivessem muito mais horas entre si, os integrantes das famílias, e isso trouxe coisas bem interessantes, como o estreitamento e aprofundamento de vínculos. Então, a gente não pode pensar isso só como um ônus, também tem bônus. Mas é claro que quanto mais a gente convive e está próximo, mais os conflitos e as diferenças se exacerbam, se apresentam com maior frequência. Então, também há alguns dados que estão revelando o aumento de conflitos, inclusive de violência contra mulheres, contra crianças e adolescentes. Eu ainda não vi nenhum dado sobre idosos, não quer dizer que não existam. Eu ainda não acessei. Há mais diversas fontes que estão monitorando, como os Disque Denúncia, né? Como é que, então, com base nisso, as queixas em delegacia, embora seja online. Então, tem algumas fontes que estão trazendo, o Instituto de Segurança Pública, trazendo alguns dados de aumento de denúncias nos conselhos tutelares com crianças e adolescentes. E aí é importante registrar que, quando a gente fala de denúncia de violência contra criança e adolescente, a gente pensa imediatamente na mãe, né? Que é outra dimensão que se traz, e aí eu vou encerrar minha provocação com isso, mas eu já vi vários casais de classe média que dizem assim: não, o meu marido ele entra no quarto no horário de trabalho dele ou no escritório, quem tem uma casa um pouco maior, né? E se tranca. Entre 9 e 5 da tarde ele não pode fazer outra coisa que não trabalhar. Mas a mulher também trabalha de 9 a 5, mas ela tem que trabalhar, dar conta disso, fazer a comida, né? E dar banho nas crianças, enfim, e tá linda na frente da tela, né? Vocês devem ter visto já um meme que está circulando nas redes sociais, em que tem uma professora, que é representada por uma galinha vinha, ela está dando aula para os alunos, aí de repente chega um pintinho e fala: mãe, onde é que está, sei lá, o chocolate, o biscoito? E ela fala: está na última gaveta da direita, lá da cozinha. Aí volta para a tela e o aluno pergunta: professora, foi seu filho que invadiu a nossa aula? Ela fala: não, foi a escola que invadiu minha casa. Então, com essa provocação, eu abro para o nosso debate, tá bom? Agradeço muito a paciência de vocês de me ouvirem. Então, vamos aí trazer as questões que vocês querem discutir. Obrigado. Por favor, Rodrigo, vocês podem falar pelo chat, podem falar também pelo microfone, tá bom? Levantem a mão, usem aquela reação que tem aí no Zoom. E Rodrigo habilita o microfone de vocês. Boa noite. Boa noite, Lana. Boa noite a todos que estão aqui. Meu nome é Lana Larra, eu sou de Belém do Pará. Sou ativista LGBTI+, sou travesti, sou mulher preta da periferia, né? Moro sozinha. E aí, professor Antônio, o senhor traz uma questão muito importante, né? É do cuidado familiar. Mas espera lá. Quantas pessoas LGBTIs têm família? Né? Quantas conseguem ter essa questão do acesso à família? Né? Porque eu fico imaginando conosco, para a gente refletir um pouco a questão do cuidado familiar, que hoje 78% da população LGBTI+, é expulsa de casa, principalmente no que tange às mulheres trans. E aí vem uma outra preocupação conosco, que é a questão de quando é uma criança LGBTI ou um adolescente LGBTI. Que a família é expulsa de casa, mas vê a expressão psicológica de várias formas. Né? Quem não viu o caso do menino de 14 anos que foi agredido brutalmente pelo pai e pelo irmão, porque assumiu a sua orientação sexual. Né? Então, assim,
qual é esse cuidado dentro de casa que a população LGBTI+ tem que ter, porque não tem esse cuidado. Né? A população LGBTI sofre de um lado da sociedade, de outro da família e de outro do Estado. Né? Aí a gente chega no Setembro Amarelo, prevenção do suicídio, mas essa prevenção do suicídio é para quem? Quais são as vidas que importam? Que vidas são essas que importam? Né? Eu fico muito preocupada com isso porque os governos falam assim mesmo, fiquem em casa. Mas quem fica em casa? Qual é esse ficar em casa, se ao mesmo tempo que o Estado diz fica em casa, mas a gente tem a população em situação de rua, a gente tem a população LGBTI+, a gente tem a situação da periferia, para aqueles que trabalham, que precisem trabalhar com a pandemia ou sem pandemia, porque senão não tem o que comer dentro de casa. Né? Então, esse cuidado familiar, muitas das vezes, ele é o que mais afeta as nossas vidas. Né? Quando o senhor traz essa questão das mulheres, que elas têm que ser as duplas, né? Porque elas têm que trabalhar, chegam em casa, têm que fazer comida, cuidar do filho, lavar roupa, né? E eu também vou pegar o note e vou tá. pegar o vídeo. Eu tô cansada. O homem fala, eu tô cansado. Tá, mas espera aí, meu amor. A mulher também tá cansada. Ela também teve que trabalhar o dia todo. Né? Então, é uma questão assim, eu tenho um namorado, e aí a gente mora junto. Aí ele fala pra mim, amor, hoje eu tô cansado. Eu falo, sim, bebê, eu também tô. Então vamos dividir as tarefas de casa pra gente descansar mais cedo. Porque você não tem empregada, né? Ele fala, amor, não tem como tu fazer comida pra mim. Não, meu amor, também tô cansada porque eu acabei de chegar do trabalho. Aí você pode me ajudar a fazer a comida pra gente jantar junto e deitar junto. Nada desse negócio aqui de eu cuido mais, se tu cuida mais. Não, a gente vai fazer as coisas junto, dialogar junto pra gente se cuidar um do outro, né? Porque você tá cansada, eu também tô cansada. E aí a gente se entende. Então, é muita preocupação. E outra coisa que me preocupa, professor Antônio, a questão das pessoas privadas de liberdade, as pessoas encarceradas. Né? É uma outra preocupação desse cuidado familiar. Eu trago uma situação para vocês que há 1 ano, aqui em Belém do Pará, há 1 ano os familiares não estão visitando seus entes queridos. Há 1 ano que eles têm sofrido tortura lá dentro do cárcere. Né? Então a gente precisa ver todo esse contexto, a gente precisa dialogar sobre isso, a gente precisa conversar sobre isso, mas entendendo essa diversidade. Se a gente não entender que existe uma diversidade nesse país, nesse mundo, infelizmente a gente vai continuar vendo situações assim como a da criança de 14 anos acontecendo. Né? A travesti que foi jogada de cima do prédio, né, pelo vendedor ambulante. Então, são coisas assim, só para a gente refletir, pensar, porque muitas vezes a gente coloca situações em que, na verdade, não está naquele contexto familiar. Né? Então, a gente precisa dialogar, precisa indagar, precisa se perguntar por que está assim, o que está acontecendo. Muito obrigado pela sua participação e a gente vai comentar um pouquinho e deixar outras pessoas também trazerem algumas questões e a gente comenta. Obrigado, Laura. Outra pessoa que está se habilitando a falar agora? Antônia, a Regina colocou no chat que ela é a próxima a falar. Então tá bom. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, Regina. Estão ouvindo? Boa noite. O professor Antônio já me conhece. Tudo bem? Tudo. Eu sou profissional da saúde, eu sou fisioterapeuta. Eu tenho uma especialização em saúde da família. O que acontece? Infelizmente, todo o cadastro, tá, relacionado à referência e contra-referência é homem ou mulher. Como a mulher trans vai fazer exame de próstata se ela está identificada vamos dizer, no sexo feminino, masculino? Como o homem trans
vai fazer a Nicolau se ele está registrado como João Maria e a mulher trans como Maria José. Então, a referência e contra-referência disso deve ser vista, principalmente porque a saúde é um direito fundamental, principalmente para homens e mulheres, quando chega uma faixa etária que perde a sua imunidade por hormônios. E o crescimento dessas pessoas trans que começam desde cedo a utilizarem hormônios. Como é que é feito isso? Ainda não se discute isso, não se fala disso na saúde. Eu uso isso. E isso faz com que diminua, além de onerar o sistema público de saúde, onera o sistema previdenciário. Porque o que acontece? A violação de direito leva à violência. E em muitos lugares, por exemplo, né, quando sofre violência doméstica, ela recebe o quê? O benefício de quê? Saúde. Ela perdeu a saúde, não. A saúde, a violência que fez com que ela perdesse a saúde. Então, ela recebe o quê? Auxílio-doença. E onde gerará indicador dentro da Previdência para que essas mulheres, de fato, sejam reconhecidas. Mas eu entendi, eu falei que ela enrola demais que é para mostrar as outras duas. Muito obrigado, Regina. Ela levou 2 anos. De nada, fica com Deus. Olha só, eu vou pedir a vocês sempre a generosidade da gente fazer a nossa intervenção de uma maneira não muito longa, para a gente poder ouvir o máximo de pessoas. Mas, assim, eu queria agradecer muito, Lana, porque essa diversidade que eu falei no início, você trouxe mais um aspecto dessa diversidade, né? Eu tenho hoje um doutorando, está fazendo, inclusive, doutorado sanduíche em Portugal, está terminando a tese dele, que está discutindo violência contra a diversidade sexual e de gênero, né? O Moisés Menezes. E ele está discutindo isso a partir dos dados de boletins de ocorrência na Secretaria de Segurança Pública de Aracaju, de Sergipe, né? E aí eu queria só reforçar o que você e Regina trouxeram, que realmente, a perspectiva que você trouxe, grande parte dessas violações ocorre no âmbito da família, mas também o maior apoio acaba acontecendo também dentro das famílias. Então, os dados que ele está achando reforçam as duas coisas que eu falei no início, a família como protetora e a família como violadora. Mas, realmente, os jovens que começam a ter a descoberta da sua sexualidade fora da cis-heteronormatividade na adolescência sofrem demais, porque a adolescência já é uma crise de identidade. E com uma sociedade extremamente cis-heteronormativa, eu concordo com você que há uma violação muito maior. E as famílias precisam muito de suporte, não de julgamento com as famílias. Claro que julgadas quando elas são extremamente violentas, precisam ser responsabilizadas. Mas, sobretudo, um suporte, porque elas estão também numa sociedade extremamente homofóbica e transfóbica. Então, esses pais e mães não sabem muito bem como agir. Então, na realidade, esses jovens, né, precisam ter garantido o seu direito à diversidade sexual e, para isso, a gente precisa dar apoio também a essas famílias, né? E aí, como a Regina traz também, como é que a família lida com a transexualidade se a política pública mesma não consegue lidar com isso, com essa pluralidade, né? E, para nosso espanto, o menor estado do Brasil foi o primeiro a colocar no seu sistema online para registro nome social. Então, já tem uma evolução, tem um avanço. Aí, evolução não, tem um avanço. Mas tem muitos desafios, realmente, para a gente abordar na questão da diversidade sexual e de gênero dentro da família. Mas eu gostaria muito de lembrar a vocês que a nossa pegada no curso, né, e essa aula está dentro desse curso, da proposta do curso, é de pensar a família na sua complexidade. Então, não pensar um só como violador, o outro como vítima, né? Mas pensar como é que a gente atua para promover o direito de todos os envolvidos, inclusive os pais que são careta, que não conseguem entender a diversidade sexual, como é que a gente faz essa transformação. Okay?
Mas vocês podem fazer também intervenções pelo chat, tá bom? Fiquem à vontade. No nosso curso, a gente vai trazer, então, uma discussão sobre cuidados, né, teoricamente e na maneira prática, também sobre definições de famílias, e como é que essas famílias se relacionam com o Estado, então, falar das políticas públicas, e o tempo inteiro relacionando isso a situações como essas que Lana trouxe, né? Então, assim, como é que isso é dentro da família? Mas sempre discutindo na perspectiva da garantia de direitos de todas e de todos. Quando a gente fala em diversidade, a gente está falando, inclusive, do respeito de quem não... do nosso respeito em relação às pessoas que não conseguem respeitar a diversidade. A gente precisa ter essa perspectiva, né, de acolher para poder contribuir com a mudança. Alguém mais, Tamires? Alguma pergunta no chat? Não? Não, teve uma observação que reforça a sua fala, né? Que as mulheres têm que ser mães, esposas, faxineiras, professoras, psicólogas, filhas, motoristas. Então, reforçando a sua fala da sobrecarga feminina no cuidado. Isso. E a gente tem visto, a gente vai discutir bastante essa dimensão de gênero e essa dimensão de geração, a gente tem visto com muita frequência os homens, nós homens, né, descobrindo o cuidado dos filhos, né? Pelo menos nas camadas médias, isso tem se mostrado muito mais um cuidado com os filhos e filhas no que diz respeito a atividades fora de casa. Então, levar à escola, levar para atividade de lazer. Agora, o cuidado efetivamente com a casa e com comida, com dar banho, com essa administração do que é do cotidiano intradoméstico, ainda está tremendamente sobre as costas das mulheres, né? E tem diversas pesquisas que a gente tem visto, de meus orientandos, né, algumas estão aí, mas também de outras pessoas que trabalham com o uso do tempo, né, como é que homens e mulheres usam o seu tempo, dentro e fora de casa. Isso tudo será objeto da nossa discussão. Eu acho que isso faz pensar também, Antônio, como o cuidado ele pode ser entendido como um trabalho, né? Que tem um conjunto de regras, de afazeres cotidianos, tanto os afazeres domésticos como cuidado, e como isso se mistura, né? Como o afazer doméstico também é um cuidado. E como isso é uma base de sustentação da vida, porque todos nós precisamos cotidianamente de cuidados em diferentes níveis, né? Em diferentes intensidades. A vida e da economia. Eu acho que Isabel quer falar algo. Diga. Não, é porque assim, eu estou escutando a gente conversando, né? E está me trazendo muita reflexão, uma pesquisa que eu tenho me aproximado, que eu tenho gostado muito, é de uma antropóloga da USP, e o nome dela é Denise Pimenta. Só que ela discute, na verdade, a pandemia do Ebola na África. E no trabalho dela, ela comenta que, na verdade, apesar de não ser o grande grupo de risco, as mulheres acabaram sendo mais afetadas pela doença, porque elas cuidavam dos doentes. Então, pesquisas como a dela, assim como também a Débora Diniz, que aqui no Brasil discutiu a Zika, elas falam que essas grandes epidemias, elas são importantes para a gente entender o locus privilegiado de compreender as próprias estruturas da sociedade, uma vez que a gente entende que os corpos mais vulneráveis à doença, ela tem sexo, tem cor, tem classe. Então, não é à toa que, por exemplo, quando a gente pensa no coronavírus aqui no Brasil, chegou de avião, mas, na verdade, quem foi a primeira vítima aqui no Rio? Foi uma empregada doméstica, preta, que trabalhava numa casa de ricos no Leblon. Então, eu acho importante a gente também pensar nisso quando a gente discute cuidados na família nesse momento de pandemia, né? A gente não pode perder essa dimensão, essa discussão de gênero, de classe também. Perfeito. Essa relação entre o macro e o micro que a gente tenta fazer o tempo inteiro, que é um desafio muito grande, né? Mas a gente está falando em cuidados em família, mas a gente não está falando de uma psicologização e nem só do intrafamiliar. A gente está falando dessa família que está o tempo inteiro desafiada nessa relação, inserida numa sociedade, no seu tempo, né? Com recursos e falta deles. Uhum.
E isso nas diversas políticas. A gente vai ver isso na saúde, a Regina trouxe, né? A gente vai ver isso na assistência, como a Cris está fazendo, e ela na gestão agora podendo acompanhar também os desafios dos próprios servidores, homens e mulheres, né? Como é que eles lidam também com essa questão do autocuidado e do cuidado de outros, né? É um desafio grande. Isso está na perspectiva do direito ao cuidado, né? Que é o direito de se autocuidar, direito de cuidar do outro, direito de cuidar, de receber também cuidados, né? Bom, tem várias provocações aqui no chat, vamos lá. Tem falando sobre os profissionais da educação que estão cada vez mais expostos, né? E o fator gênero não é discutido dentro das escolas. Também fala que nessa época de pandemia, né, a observação de profissionais vendo mães com filhos esgotadas, entristecidas, acabadas com a sobrecarga do trabalho de cuidado. Aí tem um relato também, meu pai cria eu e minhas 2 irmãs sozinho e exerce o papel de uma mãe para nós, né? Essa questão da mãe sendo referenciada ao cuidado. Tem outras provocações no sentido do preconceito e intervenção religiosas que impedem o avanço sobre o conhecimento de gênero. Um outro relato: sou professora da rede municipal e tenho vivido uma sobrecarga gigantesca na pandemia. Aí minha mãe pergunta: quem cuida de nós em nossas multitarefas? Nossa, e tem outros, mas eu acho que isso já dá um bom debate, né? Com certeza, né? Quando a gente fala das mães entristecidas, né, eu lembrei muito da sua pesquisa, Tamires, porque trabalhou com famílias de baixa renda, então que a maioria das mulheres, né, tem que sair para trabalhar, e a maioria das famílias monoparentais femininas, então a gente fala da feminização da pobreza. E era incrível, porque quando falava com essas mulheres sobre o cuidado dos filhos, elas falavam que elas não cuidavam, porque elas não tinham tempo. Elas passavam o dia inteiro no transporte, no trabalho, para trazer as coisas para os filhos, e diziam que não cuidavam. Nunca um homem diria que não cuidava dos filhos porque saía para trabalhar. Então, essas mulheres também, elas são sobrecarregadas e a gente ainda julga, né? Muitas vezes, quando a gente chama no conselho tutelar ou na justiça, chama a mãe que já está se esfalfando para fazer o melhor e estigmatiza, né? Diminui, né? Humilha, dizendo que ela não faz o suficiente, esquecendo que tem que buscar a linhagem paterna, né? Então, assim, remunerar mais quem já está, assim, na capa do Batman fazendo seu esforço máximo, né? Então, realmente, uma coisa que a gente precisa pensar, porque as mulheres em casa, uma criança com fome, o homem vai trabalhar, elas dizem assim: não, mas se eu for discutir com ele quem vai fazer a comida, eu vou perder muito mais tempo e ele não vai fazer. Então, eu vou fazer a comida para eu poder voltar para o meu trabalho. Como uma mulher dessa pode ficar feliz, né? É muito difícil. Então, essas mulheres entristecidas, aí depois aumenta o número de violência e a gente vai culpar. Quem bateu foi a mãe. Então, a culpa é da mãe. Nunca é do pai, que também se omitiu o tempo inteiro. A gente pensa, não é buscar o culpado, é tentar entender essa dinâmica, né? Sem culpados, mas buscar atender os responsáveis. Sempre que a gente fala de criança e adolescente, ou idoso, e falando em cuidado, a gente tem que pensar nos cuidadores. E isso a Isabel discutiu bastante na dissertação dela, né? Porque os cuidadores acabam virando só cuidadores. A vida deles para de existir. E muitas vezes, quando o idoso falece, eles não têm perspectiva, porque eles só viraram aquilo. Então, às vezes, só basta a gente dizer: olha só, você tem que sair, você tem que ter uma tarde na semana para você fazer nada, para ir ao cinema, para fazer nada, para dormir, né? Então, quando a gente autoriza essas pessoas a ficarem irritadas por terem que cuidar tanto, elas se sentem gente. E a gente vai dar em gente. Ficar irritado é normal. Não é legal você jogar essa irritação nos outros. Então, quando você admite isso, tem um canal para você extravasar isso, é muito melhor. Tem muitos pais que cuidam. E não só cuidam porque a mãe morreu. Tem homens que cuidam dos filhos e cuidam muito bem. Inclusive com casais heterossexuais que estão casados.
Eu já vi casais que diziam assim, se a gente se separar, os filhos vão ficar com ele, com certeza que ele cuida melhor do que eu, né? Então, está havendo uma mudança. O que a gente precisa refletir é que o pai que cuida é o pai que cuida. Ele não tem que ser referido como uma mãe, né? Eu não estou culpabilizando ninguém que usa isso, mas quando a gente usa isso, a gente reifica de que a obrigação é da mãe. E esse pai só está cuidando porque essa mãe falhou, essa mãe não existe, né? E a gente precisa superar isso. Tem mulheres que não querem, não gostam de cuidar. Não tem nada de errado nesse cuidado cotidiano, né? E a gente vê, os melhores costureiros são homens, os melhores cozinheiros são homens, né? Mas quando não envolve ganhar muito dinheiro, aí no cotidiano não está ganhando dinheiro, as mulheres fazem. Então a gente precisa pensar que isso tem a ver com o macro, com a estrutura da sociedade capitalista, né? E aí, sem dúvida nenhuma, as profissionais de educação, eu estou falando AS porque a educação infantil é majoritariamente conformada por mulheres, estão super expostas e super desgastadas. Mal comparando, que não é a mesma coisa, é esse estresse que as mães sofrem em casa. São as profissionais de educação no cotidiano, tendo que cuidar de crianças, com medo de levar a doença para casa, para as suas crianças, para os seus adultos e idosos, né? Então, a gente precisa pensar esse retorno das aulas, retorno da educação, que é uma coisa importante, mas pensar não só da perspectiva dos usuários da política, mas também dos trabalhadoras e dos trabalhadores da política. Como é que a gente dá condições para isso? E, por fim, a questão dos preconceitos, embora não menos importante, que a gente associa muito às dimensões religiosas. Mas é importante que a gente pense que o preconceito não é só esse. Esse fica muito evidente, né? Então, essa discussão, por exemplo, da menina de 10 anos, aborta ou não aborta, né? Então, há uma dimensão de que esquecem da vida dela e fazem apelos religiosos. Isso não tem a ver só com religião, isso tem a ver com a incapacidade de exercer a alteridade. Então, se eu tenho uma religião e esses valores religiosos são importantes, eu uso para a minha vida. Não posso querer impô-los como política de Estado ou para a vida de outros, né? Então, ninguém aqui está defendendo o aborto, a gente está defendendo o direito dessa menina, né, de exercer como cidadã o que a nossa Constituição propõe, né, em casos de violência, a interrupção da gestação. E aí não é discutir o aborto, é discutir o direito dessa mulher de 10 anos. É uma mulher de 10 anos. Né? Então, é muito complicado. Então, o preconceito, ele faz mais mal quando a gente não admite que o tem. Quando a gente sabe... Então, não é se a gente tem, é quais são e onde estão os nossos preconceitos. Tem várias provocações. Então, vamos lá. Tem umas reforçando, né, essa sobrecarga feminina, lembrando do patriarcado como um pano de fundo, né, que construiu também como base essa cultura do feminino no cuidado. Tem uma provocação em relação às mulheres negras, que desde escravizadas que não podia cuidar de seus filhos e eram mães de leites, né, dos senhores. Então, trazendo também essa perspectiva de raça, que no Brasil é fundamental para a gente entender o cuidado. Aí tem relatos de sobrecarga, né, desse trabalho de cuidado que não é pago, e falando dessa questão também do mercado de trabalho, que não reconhece esse trabalho de cuidado como um trabalho produtivo, né, que gera recursos. E aí tem umas perguntas mais direcionadas. Espera aí. Tem também um relato sobre os adolescentes que cumprem medida socioeducativa e ficam à mercê de políticas públicas inexistentes. Tem uma colocação aqui perguntando do curso, né? Como o curso abordará o papel do Estado, já que o movimento da desinstitucionalização trouxe muitas responsabilidades para famílias, sem apoiar essas famílias como cuidadora. Isto é responsabilidade, né? Cai ainda na sobrecarga das famílias, ainda é culpa das famílias. E, para finalizar, uma outra pergunta, falando sobre uma pessoa que trabalha na área de saúde,
e sempre cobramos as mães e muitas vezes nunca responsabilizamos o homem no cuidado. Eu sempre pontuo com as equipes que ambos são responsáveis. Quando surge um caso de gravidez, sempre falam, mas a mulher está grávida de novo, não se cuidou. E a gente tem muitas questões, a gente está chegando no fim da nossa aula aberta, né? Bom, eu posso dizer que pelo menos 70% das questões levantadas aqui serão certamente aprofundadas, são objeto do nosso programa do curso. Algumas não especificamente, tá bom? Mas a questão das mulheres negras, eu sempre, assim como a questão dos novos arranjos familiares, que não são novos, que existem desde sempre, quando as pessoas falam assim, quando as mulheres foram trabalhar fora, quando as mulheres foram trabalhar fora de casa, quais mulheres? Porque as mulheres pobres e negras sempre trabalharam fora de casa, né? Ou as índias também, né? As índias, as indígenas, depois as escravas, depois as lavadeiras, sempre trabalharam fora de casa. A mudança de perspectiva se deu no discurso social brasileiro quando as mulheres que tinham vez e voz foram trabalhar fora de casa. As mulheres de classe média e as mulheres ricas. Então, na realidade, a gente faz um discurso de que as mulheres, em algum momento no Brasil, saíram de casa para trabalhar, porque as outras não eram consideradas mulheres, nem cidadãs, muito menos donas de casa, como família, né? Aquilo que era uma visão extremamente preconceituosa, né? Então, realmente, essa história das mulheres negras não poderem cuidar de seus filhos se perpetua de forma distinta hoje, quando elas têm que sair para cuidar dos filhos das outras, né? E quando levam o filho para a casa da outra, ainda corre o risco de ser jogado pela janela. Claro que a maioria não fará isso, né? Mas sofrerá, muitas vezes, discriminação ou será alvo da compaixão e da pena, que também é uma forma de desrespeito, né? Então, de diminuir o outro, a diferença. Então, eu não sou um especialista em estudos étnico-raciais, mas isso é um desafio que, como homem negro e pesquisador, eu tenho tentado enfrentar cada vez mais, né? Tamires e outras orientandas e orientandos estão me ajudando, porque estão estudando isso. Eu tive uma orientanda, a minha primeira orientanda de doutorado discutiu as meninas negras que estavam no DECASE, né? Com privação de liberdade, então já pude aprender com a Adriana Severo bastante sobre racismo. É que é impossível a gente ser profundo em todas as coisas. Mas essa dimensão étnico-racial não pode ser de forma nenhuma ignorada, né? Então, essa observação é muito importante e será também alvo da nossa discussão, não de um aprofundamento específico, que é um curso de 30 horas, né? Então, se a gente tivesse que aprofundar a questão étnico-racial, seria o curso todo. O trabalho não pago, então, entender que essas mulheres, o trabalho doméstico não remunerado, ele alimenta a economia. Já tem algumas economistas feministas fazendo estudos, inclusive, estimando quanto do PIB isso vale. Né? Como a gente está numa sociedade capitalista, para dizer que isso realmente vale, é preciso transformar em espécie. E elas estão fazendo isso, politizando a discussão e trazendo para o macro uma discussão que, em princípio, era do micro, intrafamiliar, né? Bom, os adolescentes em medida socioeducativa, de novo, quando a gente fala das famílias, os que estão em privação de liberdade são as mães, ou as companheiras, ou as avós, que vão visitar quase sempre, né? E os que não estão em privação de liberdade, a gente onera as mães, assim como na saúde, né? Tem uma orientanda minha que está discutindo pais e cuidados, homens e cuidado, né, de filhos, mais de uma, né, as duas, uma de doutorado, uma de mestrado. As mestradas eu acho que eu vi por aqui. Acho que está essa por aí. De alguma forma, elas estão... A Natália Maron, na dissertação de mestrado, ela ouviu das professoras e profissionais de educação que elas diziam assim, coitado, tinha um pai que ele trazia 2 crianças para cá. Aí a gente ficava pensando como é que a gente podia ajudá-lo a cuidar dessas crianças, porque ele era tão cuidadoso, né? Ou seja, nós, quando fazemos a nossa obrigação, nós homens, as mulheres são extremamente solidárias, ficam com pena da gente, querem dar rede para a gente, né? E se a mulher não consegue dar conta, depois de se desdobrar em tudo, que mãe desnaturada, né? E eu não estou dizendo que as mulheres são as culpadas
por culpar as mulheres. O que eu estou dizendo é que a nossa sociedade disponibiliza, por conta do discurso patriarcal, né? Só se historicamente nós homens mandamos na sociedade, continuamos mandando, né? Quando a gente pensa, nada contra, tá? Mas a gente vê quantos presidentes de CREs, de CRP, a gente já viu, e muitos fizeram mandatos brilhantes, né? Mas você vê todo o colegiado que está no CRP, são 20 pessoas, 2 homens e um dos homens é o presidente. A gente reproduz no cotidiano essa situação de colocar os homens no comando. E eu não estou dizendo que as mulheres são culpadas por isso, que vocês têm disponível uma chave de leitura do mundo que favorece aos homens. Então, não são as oprimidas que gostam de ser oprimidas, não é nada disso, tá? Ou dizer que os negros são mais racistas, essa balela que não tem nenhuma sustentação científica, né? Então, realmente, a gente precisa trazer os pais para o centro do debate, os homens para o centro do debate, né? A Issa tem frequentado algumas redes sociais de homens que estão redescobrindo ou descobrindo o prazer de cuidar. E ela, então, pediu permissão e está frequentando esses grupos e tem descoberto coisas bem interessantes sobre homens que estão aprendendo a cuidar de seus filhos, né? Tentando se desconstruir. Mas essa iniciativa pessoal é louvável, mas a gente tem que ter políticas públicas afirmativas que nos tragam, como homens, a responsabilidade de não ajudar, mas de cuidar dos filhos junto com as mulheres na casa, né? Então, são iniciativas louváveis, mas aí para pegar e fazer o link de como a gente vai abordar o Estado. Então, que bom que alguns homens estão tomando essa iniciativa. Como é que o Estado vai nos trazer para isso? Quando eu estive em Portugal, ano passado, não, foi 4 anos atrás, num seminário, apresentando uns trabalhos, as mulheres feministas e parlamentares estavam defendendo o fato de, na lei em Portugal, não, porque a lei dizia o seguinte, são 2 anos de licença maternidade e paternidade. O homem e a mulher decidem como vai ser dividido entre si. E elas diziam, se for para o homem e a mulher decidirem, o homem vai tirar 2 meses e a mulher vai tirar os outros 22. Então, elas brigaram. Então, só podem ser retirados 24 meses se 12 meses o homem sair em licença paternidade e 12 as mulheres. É disso, assim que a gente vai abordar o Estado. O Estado tem que garantir, né, que as mulheres possam descansar. E, para isso, alguém tem que assumir o lugar. E aí, pode ser um tiro no pé, mas eu estou falando, somos nós que temos que assumir. Nós homens, tá? Eu quero lembrar a vocês que essa aula está sendo gravada e vai ser disponibilizada pela CCE, então, se vocês quiserem indicar para outras pessoas, eu falei no início que quem não quisesse expor sua imagem, que então desligasse a câmera. Relembrar vocês que, mesmo inscritas na aula, só terão direito ao certificado, inscritas e inscritos, se preencherem o formulário que está aí no chat, tá bom? Não sei se Isabel... Tem uma pessoa querendo falar. Tá bom, a gente tem, na realidade, 1 minuto. Então, eu não vou dizer para você falar em 1 minuto, mas eu vou te pedir a generosidade de ser breve, porque a gente já está nos nossos momentos finais da aula. Por favor. Oi, Antônio, sou eu, Natália Pedrosa, tá me ouvindo? Eu queria só complementar assim, a fala de como que é importante a gente trazer essa discussão. Durante o meu TCC da graduação, que foi sobre o abandono paterno de crianças com algumas necessidades especiais, uma coisa assim diferente. Encontrei casos que os homens não contavam nem para os amigos, que tinham se separado da esposa, que não moravam mais com a família, porque tinham vergonha dos amigos, mas também não conseguiam lidar com a situação de ter um filho diferente do que ele esperava. Não conseguiu passar pelo processo de ter a morte, né, do filho esperado. Então, eu acho muito importante esse debate, porque eu vi as mulheres sozinhas
cuidando daquele filho, se desdobrando, muitas conseguiam ainda trabalhar, e eu não sei como é que ainda fazia para todo o tratamento da criança, acompanhado por muitas especialidades. Não sei como dava conta, sinceramente. Mas, enfim, davam conta e ainda estava a criança maravilhosa ali, super bem cuidada, e os pais ainda muitos com a cara de pau de não falar para ninguém que estava separado daquela mulher e que estava longe do filho. Elas davam conta com um ônus imenso, né, Natália? Tudo que é demais é sobra, então tudo que é demais onera. Então, alguma coisa na vida dessas mulheres teve que ficar para trás, à medida que elas tiveram que fazer 100% de um trabalho que só cabia a elas 50%. Né? Uma das minhas primeiras orientandas de mestrado, Keila Souto, fez uma pesquisa sobre cuidados, né, de filhos com deficiência, e ela fez esse estudo na Petrobras, então era com pessoas de classe média alta, e uma das coisas que ela achou foi o seguinte: quando eram as mães que eram as funcionárias da Petrobras, elas vinham falar com ela, assistente social. Quando eram os pais que eram funcionários, eram as mães, as esposas ou as mães dos filhos que vinham para receber as orientações, para levar. Tinha um monte de acesso a direitos, né, de tratamentos especializados, mas sempre oneravam as mulheres. Né? E isso é uma tradição nas comunidades latinas, nas sociedades latinas. Nós, homens latinos, geralmente, quando muito, sustentamos os filhos das mulheres com quem a gente está tendo relações sexuais. A gente rompe a conjugalidade e, com isso, rompe a parentalidade. Então, de novo, a nossa pegada no curso, sem querer judicializar as relações no cotidiano, que esse é um outro tema que a gente vai discutir, a judicialização das relações sociais e, especificamente, das relações familiares, a gente pensar também quais são as estratégias políticas públicas para que os homens sejam responsabilizados. Eu não estou falando para prender ninguém, mas que a gente possa trazer a responsabilização, não a punição. Né? E, ao mesmo tempo, Natália, não só para você, entender o que se passa na cabeça desses homens quando a gente tenta não culpabilizar as mulheres por serem machistas. A gente também precisa entender que tipo de masculinidade hegemônica que a gente sustenta, que nós, homens, nos achamos uma porcaria porque tivemos um filho diferente daquilo que a gente idealizava. Né? Ele fala um pouco da autorreferência. Se a filial está com defeito, é porque a matriz deve estar. Né? Então, está falando muito voltado para si e não para o outro que é diferente. Aí, quando os filhos são maravilhosos, olha o meu filho. Né? É outra pessoa, é maravilhosa também porque você fez sua parte, mas o mérito é do filho. Então, é um pouco nessa vibe que a gente vai fazer a discussão nesse curso. Bom, tem inscrições abertas até terça-feira, dia 8, né? E que a gente começa as aulas na segunda, 14 de setembro. Serão 10 encontros de 3 horas, das 18 às 21. E ficaremos muito felizes, eu, Tamires, Isabel e Cris, se a gente puder contar com algumas de vocês, que eu sei que algumas já estão até matriculadas, né? Nessa ocasião, tá bom? Queria reiterar, então, o agradecimento a todas e todos vocês pela paciência, né? Dizer que realmente essa discussão é algo que nos toca muito, né? Tanto pessoalmente como profissionalmente, academicamente, e a gente está tocando isso no Departamento de Serviço Social. Fazer de novo um agradecimento especial à minha orientadora, querida professora Sueli Bulhões, com quem eu aprendi boa parte dessas coisas que eu estou falando para vocês, né? E dizer para vocês, então, que foi um prazer a gente poder discutir isso. Que cada uma e cada um possa levar para si alguma contribuição e, precisando de algo que esteja dentro da nossa possibilidade, entrem no site do Departamento de Serviço Social. Lá vocês vão encontrar, então, o meu e-mail. Né? Eu sempre digo, eu não pago terapia para ninguém, mas eu sempre respondo o e-mail. Às vezes eu demoro um pouquinho porque eu estou ocupado fazendo outras coisas, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Muito obrigado. E uma excelente noite, um ótimo fim de semana e um bom feriado. Até logo.